Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. E estamos aqui, passando por aqui para trazer mais uma palavra do Senhor nessa manhã, do seu coração, que está situado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós já estamos encerrando essa carta e o capítulo 5 tem um assunto muito interessante e é o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, crendo que a palavra do Senhor certamente produzirá aquilo que Deus determinou que produzisse nessa manhã no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Bom, o capítulo 5 de Gálatas, ele trata de um assunto muito especial. Paulo, na introdução desse capítulo 5, ele vai falar logo daquilo que estava incomodando a ele. Paulo é desafiado por alguns mestres ou falsos mestres, podemos afirmar assim, que estavam desafiando e chamando Paulo de um pregador de um evangelho libertino, ou seja, que podia se fazer tudo. Então Paulo escreve aos Gálatas dizendo para eles que Cristo era a razão da nossa liberdade. E no versículo 1, Paulo vai dizer logo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo estava falando assim: ou a gente vive debaixo da lei, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer aqui do texto, ou estamos vivendo debaixo da graça, que foi a nova aliança que Jesus nos proporcionou através da sua vida, através do seu sacrifício, sua morte e ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo aqui no verso 1, a primeira coisa é que antes do sacrifício de Cristo, nós éramos escravos. Ou seja, nós estávamos escravizados. Por quem? Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos das obras da carne, nós éramos escravos propriamente dito da carne, ou seja, dos desejos da carne. Então a gente percebe que o escravo ele não tem direito. Os comentaristas falam de algo interessante e eles falam que os escravos na antiguidade eram comercializados e no mercado, e eles eram comprados não para serem livres, eram comprados para continuar a serem escravos. Diferentemente disso, Jesus nos comprou com sangue precioso, com um preço muito alto que Ele pagou por nós, mas não para que continuássemos escravos, mas Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser livres, totalmente livres de todo esse peso do pecado, todo esse peso que o inimigo traz sobre nós, todo esse peso que as obras da carne produzem sobre o homem. Em Cristo podemos viver uma vida livre de todas essas coisas. Nós precisamos apenas viver debaixo da unção, debaixo da direção do Espírito Santo. Então Paulo vai dizer que nós éramos escravos e que Cristo nos libertou. Por que Cristo? Para que Cristo nos libertou? Ora, é uma pergunta muito óbvia, mas Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres. Eu sempre gosto de falar sobre 3 coisas importantes a respeito da liberdade que Cristo trouxe para nós e a consequência que o pecado ela traz sobre o homem que não tem Deus. Primeira coisa, quando o homem é liberto por Cristo, o homem está livre da consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? Morte. Romanos capítulo 8 fala que agora os que estão em Cristo já não há condenação para eles estão livres. Então, por que não há mais condenação? Porque estão em Cristo. Então, Cristo nos livrou da consequência do pecado. O que era? Condenação imposta pelo pecado que dominava a nossa vida, nos fazendo escravos. Então, agora não somos mais escravos, somos livres. Então, a primeira coisa que Cristo fez em nós, Ele nos livrou da consequência desse pecado, nos libertando. Cristo também, Ele nos liberta do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós estamos debaixo da graça
e não debaixo da lei. E vai falar que o pecado não terá domínio sobre nós. Então, quando a Bíblia afirma que o pecado não terá domínio, que é possível viver sem que o pecado nos domine, como no tempo da escravidão. Podemos pecar? Sim, podemos, não devemos, mas se pecarmos, como a palavra diz, nós temos um advogado, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E isso, por quê? Porque nós não somos dominados por ele. Quem nos domina agora é a nova vida em Cristo Jesus. E em breve, no futuro, quando estivermos em Cristo, além de nós sermos livres da condenação, como eu falei, que é a morte, nós sermos livres e podemos viver sem a dominação do pecado, nós também seremos livres da presença do pecado no céu. Lá não haverá pecado. O pecado não vai entrar no céu, a tristeza não vai entrar. Então nós seremos livres de todas essas coisas que nos prendiam, e lá mais ainda porque não haverá a presença do pecado. Então, Paulo vai falar aqui a partir do verso 2, e ele fala sobre deixar circuncidar por Cristo e que nada vai nos aproveitar. Então, essa questão que Paulo fala da circuncisão, ele está se referindo à lei, porque aqueles homens que pregavam essas falsas doutrinas queriam que as pessoas vivessem presas pelos velhos rudimentos, o seguir a lei, as observâncias de toda aquela lei. E isto, quem queria voltar a essas velhas práticas, Paulo falou assim, simplesmente o que vai acontecer com vocês. Ele descreve do verso 2 até o verso 4. Quem quer viver assim, simplesmente, Cristo não tem valor nenhum para essa pessoa mais, porque ela voltou atrás para viver debaixo da escravidão da lei. Ela terá obrigatoriedade de cumprir toda a lei, o que é impossível, simplesmente impossível, porque o homem ele pode tentar cumprir 6, 7 mandamentos, mas ele escorrega sempre em um, e é dificílimo isso. Então é quase que um desafio impossível viver ali cumprindo toda a lei. Então ele terá que cumprir toda essa lei, é um grande desafio. E ele praticamente já se desligou de Cristo e caiu da graça. Simplesmente caiu da graça e se desligou de Cristo. Então essas são as consequências daqueles que querem ser circuncidados, ou seja, querem submeter novamente, que aqueles Gálatas lá já tinham sido presos no passado, ou muitos deles que viviam debaixo das garras do judaísmo ainda. Então Paulo vai adverti-los que voltar para a lei era voltar para as velhas práticas, era estar sujeito a tudo isso, e não era necessário, porque Cristo havia nos libertado. Eu gosto muito dessa afirmação que tem a partir do verso 5, que olha como ele diz: nós vivemos pelo Espírito, aguardamos ansiosamente pela fé a justiça que vem de Deus. Nós vivemos pelo Espírito, aguardamos ansiosamente pela fé a justiça que vem de Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a justiça de Deus. Então nós aguardamos ansiosamente a segunda parte, né? A primeira parte, ele veio, viveu, consumou a sua obra, morreu na cruz, ressuscitou, e nós aguardamos a segunda parte, que é a consumação, que é a retirada da sua igreja, ou quando nós herdaremos novos céus e nova terra na presença de Deus. Então isso será a consumação. Nós estamos aguardando ansiosamente pela fé a justiça de Deus, e não pelas obras. Não é os nossos esforços que nos faz vencer. Eu não sou salvo pelos meus esforços. Você não é salvo pelo seu esforço. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo pela graça, pela fé, pela graça mediante a fé em Deus. Então você não tem méritos. Eu e você não temos nenhum mérito naquilo que diz respeito à salvação. Pelo contrário, o mérito é totalmente de Jesus. Nós apenas temos fé e cremos e nos submetemos a todo o senhorio de Cristo, e por isso alcançamos a graça de Deus. Em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor é que Paulo afirma aqui,
mas é a fé que atua pelo amor. Ou seja, não é pelo fato de você voltar às velhas práticas ou você, estando em Cristo, viver uma vida soberba. Não. O que tem valor é viver uma vida pela fé, em amor, servindo uns aos outros. Isso que tem valor. E aí Paulo vai falar, a partir do verso 7, ele fala dizendo para os Gálatas assim: olha, engraçado, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam correndo tão bem a jornada, e de repente alguém veio, persuadiu a vocês e levou vocês para, está tentando levar vocês para um outro caminho, para um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus. Observe, irmãos, que é muito comum acontecer isso hoje. Pessoas tentarem persuadir aqueles que estão seguindo a palavra a seguirem outras doutrinas humanas. Olha, você não guarda o sábado, você precisa guardar o sábado. Olha, você não põe algum tipo de veste, não põe o véu na cabeça, ou coisas semelhantes, né? Então tentam persuadir as pessoas que estão em Cristo que essas são práticas que são verdadeiras e necessárias para que as pessoas possam ser salvas ou a receber alguma graça de Deus. E nós sabemos que pela palavra não é isso. Deus nos libertou em Cristo Jesus para que vivêssemos totalmente livres. E essa persuasão estava tentando tirar os Gálatas da presença de Deus. E aí é por isso que Paulo vai falar no verso de número 9, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, basta um pequeno desvio para que todos possam sair da presença ou do caminho certo. É por isso que Jesus falou aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles a princípio não entenderam isso. Jesus estava falando, não era o fermento que o fariseu usava nos seus pães, não. Jesus estava falando daquilo que eles ensinavam. Normalmente, aqueles que são legalistas, que vivem da lei, eles tentam cumprir exteriormente tudo aquilo que a lei diz, mas internamente o seu coração vive distante da verdade, né? Então é por isso que os profetas sempre eles estavam falando ao povo de Israel: vocês, ao invés de circuncidar o vosso corpo, vocês precisam circuncidar o vosso coração. Ou seja, a verdadeira obra precisa acontecer no coração de cada um de nós. Esse era sempre o conselho que os profetas davam à nação de Israel, né? Então Paulo adverte aqui que um pouco de desvio pode levar uma pessoa a perder toda a sua trajetória, o seu caminho. Então Paulo, usando essa linguagem aqui da culinária, ele chama a nossa atenção, irmãos, que nós precisamos estar firmes na palavra, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. O fermento é um símbolo da hipocrisia, que era muito comum entre os fariseus, essa classe que vivia na época de Jesus, né? Que guardava a lei, eram pessoas zelosas, eram pessoas muito dedicadas, mas que muitas vezes eram vistas como hipócritas, e eram verdadeiramente hipócritas em sua boa parte, tanto que Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados. Ou seja, eles eram belos por fora, adornados por fora, mas por dentro estavam apodrecidos, porque não havia nada de bom no seu interior que aproveitasse. E a sua mensagem tinha aparência de sabedoria, aparência de santidade, mas era apenas casca, era apenas uma mensagem cheia de fermento que conduzia as pessoas a nada. E Jesus adverte os discípulos para estarem atentos a esse tipo de mensagem. A partir do verso 13, Paulo vai falar que nós fomos chamados para a liberdade. Aí Paulo vai fazer um contraponto aqui dentro do assunto pelo qual ele estava sendo acusado. Paulo estava sendo acusado, como eu falei no início, de libertino. E aí Paulo vai fazer um contraponto aqui e para dizer: irmãos, olha, eu estou sendo chamado de libertino, né? Mas vocês não devem usar da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não usem da liberdade para satisfazer o desejo da carne. Antes, usem para servir uns aos outros em amor. A liberdade que nós temos em Cristo, ela não deve ser usada como pretexto
para a gente fazer as coisas erradas. Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre beber, então eu vou beber, né? Eu posso beber um pouco, mas Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então há vários motivos que nós podíamos discorrer aqui, mas o tempo não nos permite. Por que isso não é uma prática saudável para aquele cristão em Cristo? Tudo me é lícito, diz a palavra de Deus, mas nem tudo me convém fazer, porque eu sou guiado pelo Espírito, já que Cristo me libertou. Eu não sou guiado pela carne mais. Então aqueles que ainda de alguma forma são guiados pela carne, eles querem usar da liberdade que tem em Cristo para dar ocasião para deixar emanar ou deixar fluir os desejos da carne. Mas não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que a gente viva uma vida santa na presença de Deus. Um autor chamado William Hendrickson, ele declara que a nova vida, a vida cristã, é igual a atravessar uma pinguela. Você já atravessou uma pinguela? Se você já andou ali para o lado de Santa Cândida, Mazomba, ali tem muita pinguela, né? Se você não sabe o que é uma pinguela, coloca no Google aí e coloca assim pinguela e vê as imagens. Você vai ver aquela pontezinha, né? Geralmente feita de madeira, de corda, de cabo de aço. E quando a gente vai passar naquela pinguela, geralmente ela balança, né? Um pouco, é preciso ter equilíbrio, não pode correr. Então, Hendricks vai usar essa ilustração muito interessante. Ele fala que a vida cristã é como passar por uma pinguela ao cruzar o encontro de dois rios contaminados. O rio do legalismo, que fala da observância da vida, velha vida de viver debaixo da lei, e o rio da libertinagem, que é aquilo que também a Bíblia não quer que nós vivamos. Nem o legalismo de viver preso à lei, que Cristo nos libertou da lei, nem a libertinagem, que é usar da liberdade para dar ocasião à carne, para dar vazão aos desejos da nossa carne. Então, a vida cristã é como cruzar essa pinguela, tem que ter equilíbrio. Você não pode cair lá embaixo, ou seja, você não pode ir nem para um rio que está vindo de um lado, nem para um rio que está vindo do outro, nem para o legalismo, nem para a libertinagem. Nós precisamos levar uma nova vida em Cristo Jesus. E aí Paulo, já encerrando aqui o texto, ele fala da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É essa carne que ele está falando, que nós não precisamos dar vazão, não precisamos usar da liberdade para dar vazão a essa carne. Paulo vai falar que nós somos chamados para viver no Espírito. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra o tempo todo, porque elas são opostas entre si, diz o versículo 17, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Romanos 7, Paulo vai dizer: olha, o bem que quero fazer, isso não faço, mas o bem que não quero está sempre diante de mim. Essa guerra é constante. A gente deseja fazer o bem, mas nem sempre a gente consegue, porque é uma luta dentro de nós. Mas Paulo fala que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei e nós não podemos dar ocasião à carne. Ora, as obras da carne, verso 19 diz, são conhecidas e são. Eu quero ler aqui na versão, na linguagem de hoje, que diz assim, a partir do verso 19, diz assim, olha, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta e desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Agora ele diz, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza.
dessa natureza, que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida, diz o apóstolo Paulo. Observe, irmãos, que nós falamos desse conflito que há, porque quem dá vazão à carne certamente vai produzir todas essas coisas que nós citamos aqui, todas as obras da carne. Mas aquele que dá vazão ao Espírito Santo, esse vai produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, como já falamos aqui, tantos outros que compreende o fruto do Espírito. Então a chamada de Paulo para nós é para vivermos essa vida em abundância, uma vida guiada pelo Espírito de Deus. A verdadeira liberdade cristã, quero encerrar dizendo essa expressão, a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, serviço ao próximo e a obediência à lei de Deus. Como? Pelo Espírito Santo, servindo a Deus em amor e aos meus irmãos. Então, se nós queremos verdadeiramente andar no Espírito, nós precisamos dar lugar às coisas de Deus. Se nós realmente desejamos rejeitar as obras da carne, nós não podemos dar ocasião à liberdade, à libertinagem, usar da liberdade para deixar que a libertinagem elas nos atraia. Mas precisamos sim viver uma vida santa na presença de Deus. Deus tem nos chamado para isso. E meu desejo para você é que, independente daquilo que tem sido proposto para você, se é diferente do evangelho que é pregado na palavra de Deus, não siga, não vá atrás dessas coisas, rejeite, viva uma vida nova sempre no Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, e não debaixo da lei, e não debaixo das condenações que a lei traz, porque nós somos chamados para viver em liberdade na presença de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã, nesse dia de domingo, e que o Espírito Santo possa produzir todos esses frutos no seu coração, e que você viva uma vida abundante na presença do Senhor, você viva uma vida plena na presença de Deus, e que você não dê lugar às obras da carne, mas pelo contrário, o Espírito Santo tenha domínio completo na sua vida, e que você possa dizer: não estou mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, e quero viver debaixo dessa graça de Cristo Jesus. Forte abraço, que Deus possa te abençoar poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus.